Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Boa noite, boa noite. Aí tá certo. E essa turma aí, só tem nós dois mesmo, hein? Tem três, na Nós três, verdade. nós três já é com o professor também. Aí vai chegar Vitor, que ele tá indo pro grau lá pra usar o laboratório do grau profissionalizante. Ah, tá. Mas a gente vai começando devagarinho por aqui, até porque essa aula está sendo gravada. Se vocês precisarem revisitar esse conteúdo, vai estar disponível assim que terminar a aula. Pronto, tranquilo. Pronto. Eu peço que vocês abram o arquivo do AutoCAD, o que a gente estava trabalhando mesmo, que a gente vai ver alguns comandos básicos da modelagem tridimensional no próprio AutoCAD, no próprio arquivo que a gente estava trabalhando, e a gente vai fazer algumas aplicações na leitura do projeto de arquitetura que a gente desenvolveu lá. Certo. Boa noite, Vitor. Seja bem-vindo. Boa noite, professor. Pronto, eu peço que todos vocês tenham acesso ao arquivo que a gente vinha trabalhando. Vou compartilhar a tela com vocês aqui e a gente vai dar prosseguimento ao assunto. Bem, o arquivo que a gente trabalhou foi esse, onde a gente tem um projeto de arquitetura e aqui nós temos o projeto de elétrica urbana, em que a gente finalizou o curso de elétrica predial, né? Agora nós vamos entrar no assunto relacionado à modelagem tridimensional, utilizando o AutoCAD 3D para a elaboração dessas modelagens. A princípio, o que a gente precisa saber é que o ambiente do model aqui no AutoCAD, ele também é um ambiente tridimensional. Se você observar no canto inferior esquerdo da tela, nós temos um sistema de coordenadas com o eixo Professor. X e Y. Oi. Adelmo, desliga esse microfone aí. Tá parecendo um barrão aí. Oxe. Calma aí, cara. A gente gostou, vai vir. Então, vê só. Aqui no AutoCAD, o que a gente veio trabalhando é o AutoCAD bidimensional, porque nós temos um sistema de coordenadas com dois eixos cartesianos. O eixo X, que atribui as medidas na horizontal, e o eixo Y, que atribui as medidas na vertical do plano. Se você observar aqui no canto superior direito da tela, nós temos um diagrama visualizando ou indicando que nós estamos trabalhando com a visão de topo e com a indicação do norte sempre na vertical aqui. Então, inicialmente, como é que a gente faz para mudar do ambiente bidimensional para um ambiente tridimensional? Existem duas formas. A primeira é você mudando da vista de topo para a vista isométrica. Então, se você posicionar o cursor do mouse sobre os quadrantes do gráfico que fica aqui no canto superior direito da tela, você pode clicar em um desses vértices para que a visualização do ambiente de projeto ele mude para uma visão isométrica. Eu vou clicar aqui, ó. Quando aparecer o quadradinho azul em destaque no diagrama que fica nesse canto superior direito, eu vou clicar e o próprio AutoCAD ele vai mudar a visualização de vista de topo para a vista isométrica para o quadrante sudoeste. E agora o cursor do mouse, que antes era em duas dimensões, em dois eixos, ele passou a ter um terceiro eixo.
onde o eixo vermelho ele diz respeito às coordenadas x, o eixo verde ele diz respeito às coordenadas y, e agora o eixo azul ele diz respeito à coordenada z, referente à terceira dimensão, visualizando que no ambiente tridimensional nós temos largura, comprimento e altura ou profundidade. Então, observando tudo que a gente fez em escala bidimensional, nós podemos se utilizar de algumas geometrias para atribuir uma espessura a esses elementos, a esses objetos, através de uma extrusão. A gente vai ver como é isso logo na sequência, quando a gente visualizar os comandos básicos de modelagem tridimensional. Então, a primeira forma de a gente mudar do ambiente bidimensional para o ambiente tridimensional é clicando no vértice do cubo para que ele mude para a visualização em isometria. Se você quiser voltar para um ambiente bidimensional, é só clicar em vista de topo novamente. Ele volta para um ambiente bidimensional, onde as coordenadas x e y elas vão voltar para a visualização de tela. A outra forma de a gente mudar o ambiente bidimensional para um ambiente tridimensional é utilizando o atalho de teclado 3DO, que é 3D Orbit, órbita tridimensional. Eu clico selecionando o comando e agora pelo cursor do mouse eu clico, seguro e arrasto, mudando o ângulo de visualização segundo for melhor para minha visualização. Quando eu clico aqui no vértice do cubo, ele vai para a visualização isométrica. Quando eu uso o comando 3D Orbit, ele vai ajustar a visualização da órbita de acordo com o que for melhor para minha visualização, de forma manual. Beleza? Então podem exercitar isso aí no computador de vocês, para que a gente tenha a mesma prática que a gente tem de zoom, de pan, que é a mãozinha. Nós temos também o recurso do 3D Orbit para visualizar no melhor ângulo o objeto que a gente vai trabalhar, certo? Só para vocês terem uma ideia de como funciona a volumetria tridimensional, eu vou fazer aqui um sólido inicial, só para ilustrar com o que a gente vai trabalhar, certo? Da mesma forma que a gente faz um retângulo no ambiente bidimensional, nós também podemos fazer um retângulo no ambiente tridimensional com os mesmos comandos. Comando retângulo, vou fazer um retângulo qualquer. Sendo que, se eu quiser atribuir uma altura a esse objeto, a essa polilinha, eu tenho que utilizar um comando de extrusão. O atalho de Extrude é EXT. Seleciono Extrude, seleciono o objeto que eu quero gerar extrusão, dou Enter e agora eu posso fixar a altura desse objeto, seja visualmente, ou seja, clicando para atribuir uma espessura, ou eu posso de fato atribuir uma dimensão a esse objeto. Se ele vai ter uma altura de 5 metros, por exemplo, eu digito 5 e dou Enter.
Então, essa altura do objeto tem exatamente 5 metros. Esse primeiro objeto que eu fiz, ele foi fixado com altura baseado numa medida qualquer. Então, a partir desse sólido base, a gente começa a fazer algumas edições em cima dele. Antes de a gente passar para os comandos básicos mesmo do AutoCAD propriamente dito, eu queria compartilhar com vocês aqui os estilos de visualização desses objetos. Lembrando que eles estão saindo aqui na cor vermelha, porque o layer que eu estou trabalhando aqui é o Pena 0.1 que a gente criou no início do arquivo, certo? São as definições aqui. Geralmente, quando a gente vai produzir um sólido ou um objeto tridimensional em cima de um arquivo bidimensional que a gente já trabalhou, geralmente a gente cria um novo layer para esses elementos tridimensionais. Então eu venho aqui nas propriedades do layer, clico em novo layer e a gente vai criar um layer chamado 3D. Por coincidência, nesse arquivo já tinha um layer chamado 3D e ele está congelado. Descongela ele para a gente visualizar se tem algum elemento modelado já no arquivo. Pelo que eu estou vendo, não. Então a gente seleciona o layer 3D para modelar os objetos. Agora vamos para os estilos de visualização. Vê só. Ô professor, Oi. espera aí só um instante, viu que eu não tô conseguindo descongelar o meu. Fica aparecendo a mensagem aqui, eu tô tentando consertar. Certo. Se for o caso, você muda para outro layer qualquer e depois tenta descongelar novamente. Não funcionou. Tá. Então só cria um novo layer chamado 3D grau, por exemplo. E aí você vai trabalhar com Ok. esse layer para a modelagem dos elementos. Não se preocupem em fazer esses sólidos agora, porque eu só quero ilustrar para vocês como é que a gente muda a visualização dos elementos. Observem que os sólidos que eu fiz aqui, eles são como se fosse uma estrutura de arame. Ele não é um sólido opaco, porque eu consigo ver outros elementos por trás desse sólido, por trás desse objeto. Por isso que aqui, ó, no canto superior esquerdo, tem a indicação do nome da vista, que é uma vista customizada. Ela não foi a vista isométrica. Se eu clicar aqui, ó, no vértice do cubo, aqui vai mudar para vista isométrica sudoeste. Quando eu visualizo baseado no 3D Orbit, vai ser uma visualização personalizada, customizada, Custom View, certo? Então, você pode acessar a visualização isométrica tanto clicando no cubo, como clicando sobre o nome da vista. Eu quero a vista isométrica sudoeste. Então ele muda. Eu clico sobre o nome. Eu quero uma vista isométrica nordeste. Então ele vai mudando de acordo com
o nome da vista. Quero vista de topo, vista posterior, esquerda, direita, frontal e assim por diante. Então eu posso ter acesso tanto pelo nome da vista como pelo gráfico aqui, pelo cubo de visualização. Logo ao lado direito aqui do nome da vista nós temos o estilo de visualização, que nesse caso daqui está 2D com estrutura de arame, que é essa visualização vazada que que eu ilustrei para vocês. Se eu quiser mudar o estilo de visualização, eu posso escolher alguns outros estilos que o AutoCAD tem pré-configurado. Como conceitual, eu vou clicar aqui em todos para a gente ver a visualização. Aqui a gente já está vendo um sólido opaco, né, como se fosse um bloco de concreto. Vamos para o próximo. Preenchido, ou seja, ele tem exatamente a cor do layer, ele está preto. Realístico, então tem aqui um tom de cinza mais escuro. Isso sempre é relacionado à cor do layer. Se a gente tivesse permanecido com pena 0.1, esses sólidos aqui estariam vermelhos. Eu vou até mudar de layer aqui para vocês visualizarem. Está aqui no pena 0.1, ele fica na cor do layer e com o estilo de visualização que você selecionar. Vou voltar aqui para o 3D e vamos apreciar os outros estilos de visualização. O shade, que é a visualização sólida, mas omitindo as linhas de aresta do objeto. Então, shade com aresta, no caso aqui é o sólido com destaque dos arames que formam as arestas do objeto. Agora em tons de cinza, sketch, como se fosse um risco, um traço em grafite. O wireframe, que esse daqui é a estrutura de arame, e estrutura de raio-x. É como ele tem uma aparência de sólido, mas você ainda vê os elementos através dele, como se fosse de vidro, né? Ou um elemento translúcido, vamos dizer assim. Beleza? Ô professor, Oi. o AutoCAD é usado para fazer modelagem 3D? Ou é tipo só uma questão mais simples, como construção de casa, esse tipo de coisa? Não, o AutoCAD é muito utilizado para modelagem tridimensional. Ele tem vários recursos e são bem completos os recursos para modelagem. Logicamente que existem outros programas que são mais específicos para a criação de jogos, por exemplo. Mas para a área de predial que a gente trabalha, ele é o programa mais difundido, sendo que nós temos o Revit, que é o principal, eu não vou dizer nem concorrente, mas o programa em tecnologia BIM do mesmo fabricante de AutoCAD, que é mais difundido também no mercado. Seria o Revit e o AutoCAD para a visualização de projetos de engenharia civil. Eles são mais utilizados. Então, ele tem vários recursos de modelagem que são bem completos. Beleza?
Então vamos lá. Vamos para o início. Vou voltar aqui, ó, para o estilo de arame 2D. E agora a gente vai trabalhar com os elementos, os comandos básicos de modelagem tridimensional. Por favor, coloquem aí no ângulo de visualização isométrico sudeste. E aí a gente vai modelar alguns elementos. Quando conseguirem aí, me sinalizem, por favor. Pronto. Como é, professor? Botar no ângulo de visualização isométrico sudeste. Tá ok aqui, professor. Beleza. Ok, professor. Beleza. Então, vê só. O AutoCAD, ele parte do princípio que para fazer uma extrusão, ou seja, uma modelagem tridimensional, você tem que partir do princípio de uma figura bidimensional fechada em polilinha. Então, nós sabemos que temos o recurso dos comandos básicos do AutoCAD em polilinha, né? Mas, professor, eu posso modelar utilizando linha? Até pode, mas o resultado final não vai ficar legal, porque ele vai ficar como uma estrutura de malha. Por exemplo, eu vou fazer uma linha qualquer aqui, certo? E vou gerar uma extrusão nessa linha. Então, observem que quando eu levanto a extrusão de uma linha, ela fica como se fosse uma malha tridimensional. Então, se eu fizer um objeto, um retângulo, por exemplo, fechado por linha, e fizer uma extrusão desse objeto, ele vai fazer como se fosse quatro malhas, né? Então, vou até botar aqui a visualização para vocês. Então, isso seria a extrusão de 4 linhas. Isso daqui seria a extrusão de uma polilinha. Ele gera um objeto de fato. Se for a extrusão de uma linha, ela vai gerar como se fosse as faces desse objeto e não o sólido preenchido. Beleza? Então, inicialmente, a grande diferença entre uma extrusão feita com linha e polilinha é isso que está aparecendo aqui na tela para vocês. Uma é o sólido e outra é a face de um sólido, certo? Então, vou voltar aqui para o estilo de visualização bidimensional em estrutura de arame. E a gente vai visualizar um outro recurso que nós temos além da polilinha. Então, se você quiser criar qualquer geometria para gerar um sólido no AutoCAD, você deve criar com o comando polilinha, certo? Então, vou gerar aqui um sólido qualquer com o comando polilinha. E quando eu gero a extrusão desse sólido, ele fica completamente maciço e não vazado como esse que a gente fez com linhas, certo? Então, se você partir do princípio de uma polilinha, você vai gerar um sólido maciço. Se você se utilizar de linha, ele vai ficar com faces separadas. E não é tão fácil para a gente modelar se ele tiver todo solto, certo? A gente vai Mas ver. há alguma utilização essa extrusão de linha em algum projeto?
em alguns elementos, é porque a gente se utiliza assim, quando tem algumas estruturas complexas, por exemplo, a gente se utiliza de planos para seccionar um objeto. Por exemplo, vou fazer aqui um exemplo bem... Vou traçar uma linha aqui por baixo desse paralelepípedo triangular aqui que eu criei. Observem que ele está tocando a face de fundo aqui, ó, do sólido, certo? E eu vou gerar uma extrusão dessa linha. E eu quero utilizar esse plano daqui para cortar esse objeto. Então, um dos comandos do CAD de modelagem tridimensional se chama Slice, que é uma faca ou um plano de corte. Selecionar o objeto que eu quero cortar, dou Enter. Seleciono a superfície que eu quero usar como faca. Eu seleciono essa daqui e eu dou Enter. Então, eu secionei esse objeto em dois, me utilizando dessa linha que eu transformei em malha. Então, se eu deletar aqui, ó, esse objeto está fracionado em dois. Então a gente precisa sim, quando a gente se utiliza de um plano para gerar um plano de corte do objeto. Ok. Beleza. Então vamos lá, vou continuar aqui com o comando. Ô, professor, se eu poderia repetir, por favor, do início? Tu quer fazer essa modelagem aqui? É isso? Isso, adicionando a linha para cortar o objeto todo do início. Eu tô anotando aqui tudo. Certo, assim, não se preocupa em anotar agora, porque eu vou fazer umas atividades logo mais que eu apresentar os comandos básicos de modelagem tridimensional. Aí sim a gente vai aprender a fazer uma extrusão, aprender a cortar um objeto, aprender a subtrair um objeto de outro, a unir dois objetos. Então, inicialmente, não se preocupe em anotar agora. Eu vou repassar esse comando. Beleza? Tá certo, professor. Então vamos lá. O comando que eu queria passar para vocês é o comando de polilinha tridimensional, que o atalho de teclado dele é 3P. Então 3P, eu dou Enter. Eu vou fazer uma linha. Se eu posicionar ela sobre o eixo verde, ou colocar uma dimensão dela, ela vai fazer parte do eixo Y. Então eu vou colocar aqui, ó, 30 metros. Eu desenhei uma linha de 30 metros no eixo Y. Coloquei agora sobre o eixo vermelho. Vou colocar também 30 metros. A primeira linha não foi de 30. Deixa eu ver a dimensão que ficou aqui. Ela ficou com 3 só. Deixa eu reiniciar aqui. 3P, Enter. Eu clico no ponto inicial, boto o cursor do mouse no sentido que eu quero fazer a polilinha tridimensional e boto 30, Enter. Boto o cursor do mouse no outro sentido, digito 30, Enter. E agora, quando eu coloco o cursor do mouse na vertical sobre o eixo Z, eu também faço uma linha tridimensional de 30 metros. Então, observem que essa linha daqui é uma polilinha que ela faz parte dos 3 eixos dimensionais: o eixo Y, o eixo X e o eixo Z. Se eu botar aqui, ó, no 3DO,
você vai observar a estrutura como se eu tivesse modelado um arame em 90 graus sobre os 3 eixos com 30 metros de comprimento. Façam isso, por favor. Quando a gente trabalha com polilinha, o comando bidimensional de polilinha, ele só trabalha no eixo X e no eixo Y. Ele não muda para o eixo Z. Se você quiser fazer uma polilinha na vertical, você tem que se utilizar do comando 3P, que é a polilinha tridimensional. Beleza? Façam isso aí, por favor, no computador de vocês. Você pode repetir isso, por favor, professor, que eu não consegui visualizar direito. Posso sim. Você vai digitar o comando 3P, que é polilinha 3D. Ok. 3P, Tá pronto. Enter. Clico no ponto inicial, boto o cursor do mouse na diagonal sobre o eixo Y, boto 30, Enter. Boto o cursor do mouse na diagonal sobre o eixo X, boto 30, Enter. E agora boto o cursor do mouse na vertical sobre o eixo Z e digito 30, Enter. E dou ESC. Consegui aqui. Beleza. Então vamos lá. Agora a gente vai produzir uma geometria se utilizando de uma polilinha para gerar uma extrusão de um objeto. Eu vou clicar aqui agora em polilinha, clico num ponto inicial, vou botar aqui o cursor do mouse sobre o eixo Y, digito 30, dou Enter, coloco o cursor do mouse aqui sobre o eixo X, digito 30, dou Enter. Agora vou voltar aqui, ó, o cursor do mouse novamente sobre o eixo Y, digito 1, Enter. Vou colocar aqui o cursor do mouse, ó, para o vértice interno e vou digitar 29, Enter. Boto o cursor do mouse agora sobre o eixo Y, também digito 29, Enter. E agora, para fechar a geometria, eu digito C de close, que é essa opção que fica disponível aqui, ó, para o fechamento, e dou Enter. Então eu fiz um L de 30 metros por 30 metros com a espessura de 1 metro. E agora a gente vai gerar uma extrusão sobre esse objeto. Quando vocês fecharem essa geometria de vocês, aí me avisem, por favor. E tá pronto. No caso é fazer uma extrusão nele, né, professor? Agora a gente vai fazer junto. Inicialmente, o que eu peço é que vocês fechem essa geometria da polilinha. Beleza. Agora a gente vai gerar uma altura nessa parede aqui, em forma de L, com 10 metros de extrusão. O atalho para gerar um sólido no AutoCAD se chama EXT. O atalho é EXT, que vai gerar o nome Extrude, ou extrusão.
dou Enter ou clico sobre o comando, ele pede para eu selecionar o objeto que eu quero gerar a extrusão. Eu clico nele e dou Enter. Imediatamente ele já vai começar a visualizar esse sólido maciço. E ele está me pedindo a altura que vai gerar essa extrusão. Então eu vou colocar aqui 10 e dou Enter. Eu tenho uma parede em forma de L, com 30 metros de comprimento em cada aba e 10 metros de altura. Quando conseguirem, me sinalizem, por favor. Pronto. Perfeito. Imaginem que isso daqui é um recanto de um ambiente, certo? Duas paredes, sendo que não tem piso aqui. Vamos gerar agora Ele é de quanto de altura, professor? 10 metros. Vamos gerar agora o piso desse objeto, o piso desse ambiente aqui. Eu posso clicar no comando retângulo, clico nesse vértice daqui e vou clicar nesse vértice oposto. Eu gerei uma polilinha de base contornando esse ambiente. Ó, se eu mudar o estilo de visualização aqui, ó, para visualização de arame, observa que o meu retângulo ele está pegando de fora a fora desse L de parede, certo? Então ele está pegando a dimensão de 30 metros por 30 metros. Como foi que você fez isso aí, professor? Eu me utilizei do comando retângulo, do 2D mesmo, normal. Cliquei aqui no comando retângulo, aí eu cliquei nesse vértice externo aqui, ó, da parede. E eu clico no outro vértice externo do lado oposto, como se eu estivesse contornando toda a área formada por esse recanto de parede. Conseguiram aí? Sim, professor. Excelente. Então vamos lá. Vou mudar aqui o estilo de visualização para o estilo preenchido, não, conceitual. Conceitual. E agora eu vou gerar uma extrusão de piso no sentido contrário. Essa extrusão ela pode ser positiva ou pode ser negativa. Como assim, professor? Vê só, vou colocar aqui EXT, dou Enter, clico no retângulo da base, dou Enter, e aí eu posso tanto gerar uma extrusão superior ou para cima, como posso gerar uma extrusão para baixo. Se eu quiser que a minha base fique abaixo dos 10 metros, eu boto o cursor do mouse para baixo e aí eu coloco o valor da minha extrusão, que no meu caso aqui eu quero com 1 metro. Vou botar 1, Enter. Então é como se eu tivesse uma base da minha casa a 1 metro abaixo dos 10 metros da parede. Se eu tivesse deixado o cursor do mouse para cima, ele iria gerar uma extrusão, gerando uma interseção com a parede, de forma que minha parede agora não teria mais 10 metros de altura, ela teria 9 metros. Entenderam a diferença?
Não, professor, repita aí, por favor. Então vamos lá. Eu fiz um retângulo de base e eu vou gerar uma extrusão desse retângulo. EXT Enter. Clico no retângulo, dou Enter. Observem que quando eu coloco o cursor do mouse para baixo e solto o mouse, eu posso colocar o valor que eu quero. No caso aqui, eu quero 1 metro de altura de base para baixo. Dou Enter. Significa que a minha parede inicial na vertical, ela continua com 10 metros. Porque eu coloquei 1 metro de base para baixo. Ele está negativo em relação ao eixo Z. Imaginem que esse ponto inicial daqui é o ponto 0. Se eu botei 1 para baixo, significa que ele gerou uma extrusão de menos 1 metro a partir do 0. Certo? Agora eu vou fazer novamente a extrusão. Dei um Ctrl Z aqui voltando. Agora desse mesmo retângulo que está nivelado com o ponto 0. E vou gerar uma extrusão desse objeto aqui na vertical para cima agora. Eu coloquei o cursor do mouse na vertical no campo positivo. Todos os números positivos a partir do eixo Z, eles serão dimensionados acima. E todos os números negativos vão ser dimensionados abaixo. Então botei na vertical para cima, solto o mouse, digito 1 e dou Enter. Quando eu faço isso, significa que a minha base, ela invadiu 1 metro dentro do objeto inicial, que tinha 10 metros. Então minha parede agora, ela não tem mais 10 metros de altura na parte interna. Ela só tem 9, porque 1 metro de base ficou em interseção com o sólido inicial. Ficou claro agora? Vocês estão aí ainda? Alô? Beleza. Tá todo mundo aí, só tá todo mundo quieto, né? Professor, estamos aqui. Eu tô concentrado prestando atenção aqui. Beleza, beleza. Então, vê só, da mesma forma que eu movo objetos no 2D, eu também posso mover objetos no 3D. Por exemplo, eu errei a minha extrusão, não queria que ela fosse na vertical ou para cima, eu queria que ela fosse para baixo. Em vez de eu dar Ctrl Z, eu posso mover esse sólido de base aqui, ó, botei M Enter, selecionei a minha base, dou Enter, clico num ponto de referência aqui fora do objeto, cursor do mouse para baixo, solto o mouse e digito 1 Enter. Ou seja, agora ele está tocando na base da parede de 10 metros. Eu poderia fazer esse procedimento manualmente também. Vamos supor que esses sólidos não se tocassem. Eu posso mover esse objeto pegando dessa face ou dessa aresta até tocar nessa aresta. E aí o resultado seria o mesmo. Então vamos começar a editar um pouco esse espaço daqui. Eu vou abrir aqui alguns vãos, como se fosse um vão de porta e um vão de janela, certo? Tem algumas formas que a gente pode fazer isso.
Vê só. Ah, vou voltar aqui para o estilo de visualização bidimensional ou estrutura de arame. Vou gerar uma polilinha tridimensional, uma 3P, Enter, pegando aqui, ó, dessa aresta para dentro do objeto em 10 metros. De qual aresta, professor? Dessa aresta aqui, ó, da face interna da parede. Eu sobrepus uma linha, uma polilinha com 10 metros de comprimento. Feito isso, eu vou gerar outra polilinha 3P, pegando da aresta dessa linha que eu acabei de fazer, na vertical aqui, com 9 metros, com 3 metros no eixo X ou no eixo Y, volto para a linha de base e fecho a geometria com a letra C. Eu gerei um retângulo na vertical na face dessa parede aqui, ó. Eu gerei um retângulo na vertical com 9 metros de altura por 3 de largura, novamente 9 metros para chegar no nível da base, e fechei a polilinha com a letra C de close. O tamanho aí, professor, por favor. A porta. Quanto metro pra cima? 9 de altura, 3 de largura, aí volta com 9 metros para o nível do piso e fecha a geometria aqui com a letra C. Foi essa geometria que a gente criou. Um retângulo na vertical pertencente ao eixo Y e Z. Afastado 10 metros da extremidade da parede. E agora eu vou gerar uma extrusão lateral. EXT, Enter. Clico nesse retângulo, dou Enter e vou posicionar o cursor do mouse no sentido que eu quero gerar a extrusão. Solto o mouse, digito 1, Enter. Eu fiz um sólido de 1 metro de espessura por 9 de altura e 3 de largura, dentro da parede existente. A extrusão é para dentro da parede ou para fora? Para dentro da parede, No caso de quanto, professor? de 1 metro, a mesma espessura da parede. Professor, isso é fácil demais, professor. É muito fácil. Bom é o resultado depois, é massa, viu? Vamos lá. E o bom é o cara pegar uns blocos 3D de elétrica para mostrar ao cliente as instalações na parede aqui, as caixinhas, a instalação no teto. Massa. Exato. Esse tipo de visualização é qual? Esse é o raio-x, X-ray.
conseguirem fazer esse sólido dentro da parede, me avisem, por favor. Tá pronto. Tá bom demais, hein? Agora a gente vai aprender a subtrair um sólido do outro. E o comando para subtrair um sólido do outro se chama subtract, que você digita as iniciais SUB e já vai aparecer a opção do comando subtract, que é subtrair. Se você tiver na versão em português, é só digitar a palavra subtrair. Subtract, ele me pergunta, selecione o objeto. Eu vou selecionar a parede. Dou Enter. Selecione o objeto ou região que você quer subtrair. Eu vou clicar no sólido que eu criei. E dou Enter. Ele vai subtrair o sólido abrindo um vão de porta. Vou repetir. SUB, ele já seleciona ou disponibiliza o comando subtrair ou subtract. Seleciono a parede. Dou Enter. Seleciono o objeto que eu quero subtrair da parede e dou Enter. Já finaliza o comando subtraindo o segundo objeto do primeiro. Meu aqui tá pronto, professor. Mas no caso é só basta selecionar na linha mesmo, né? No caso a parede teria que ser na linha. E Vamos tentar fazer o passo a passo em outro estilo de visualização. Eu vou voltar aqui para estrutura de arame, o 2D Wireframe. Vou fazer aqui, ó, Subtract. Seleciono a parede, dou Enter e seleciono o sólido que eu quero subtrair. Dou Enter. Visualmente, ele não está aparecendo que subtraiu, mas quando você seleciona a parede, ele já mostra o sólido vazado já. A gente só muda o estilo de visualização para ficar mais fácil a compreensão do que a gente fez. Mas em qualquer um dos estilos de visualização é possível fazer isso. Para modelar é mais fácil utilizar o 2D Wireframe, que é o estilo estrutura de arame. E depois você vai alternando com estilos de visualização diferentes para só validar o que você está fazendo. Beleza? Professor, Oi. quando o senhor bota aí no wireframe, Sim. ele fica branco, mas quando muda o seu fica preto. O meu fica branco direto. Wireframe. Quando você muda o estilo de visualização aqui, ele continua branco. Isso, Mesmo sendo o raio-x. positivo. Tá, agora no raio-x só o sólido tá escuro, agora a tela tá toda branca. Entendi. Tu tá no model. Sim, Beleza. Não, isso só tem a ver com a configuração de tela. Não altera em nada o produto final no AutoCAD, não. aí quando eu mudei lá em opções, mudei o tema para preto, da área de desenho. Sim. Aí quando eu selecionei outra visualização, ele ficou branco. Aham. Tá bom. Não, isso não tem a ver só com a configuração do AutoCAD, não. Ele tem a ver com
a resolução de tela do próprio Windows. Então, Beleza. o AutoCAD ele responde à configuração do Windows para manter essa tela preta ou tela branca. Mas independente do fundo ser branco ou preto, o resultado da modelagem é o mesmo. Ok. Beleza. Então vamos lá. Nessa outra parede daqui, nós vamos fazer uma janela, certo? Onde a gente vai afastar também 10 metros da face do final da parede aqui. E aí nós vamos ter uma janela com, deixa eu ver, nós teremos uns 3 metros, mais 3 metros e vai ficar, então se temos 10 metros de altura, para ficar com 3 metros de vão, 1 metro, 4 metros e meio, 4 metros e meio, beleza. 3P, Enter. Clico nesse vértice interno aqui da parede, cursor do mouse sobre a aresta X e digito 10, Enter. Professor, essas linhas que o senhor faz não muda em nada, não consigo nem ver essa linha. Quando você muda para o estilo de visualização de 2D Wireframe, ela está aqui, ó. Ela está sobreposta à linha de base. Mas a gente vai fazer um pouquinho diferente. 3P, Enter. Vou clicar aqui, ó, na linha de base. Vou digitar 10 metros, Enter. Cursor do mouse na vertical. Vou digitar 4.5, Enter. E do ESC. O que eu fiz foi uma polilinha em forma de L com 10 metros na base da parede e 4 metros e meio na vertical. Volto aqui para o estilo de visualização 2D Wireframe e vou fazer um retângulo com 4,5 por 6 por 4,5 e fecho o retângulo. 3P, Enter. Vou clicar aqui, ó, na extremidade da polilinha que eu gerei. Vou colocar 4.5 na vertical, vou colocar 6 sobre o eixo X, volto na vertical aqui 4.5, Enter, e para fechar a geometria eu digito C, Enter. Fiz um retângulo de 4,5 por 6 de largura. A uma altura do peitoril aqui, ó, do piso para a parte de baixo da janela, também com 4,5. Novamente, eu vou gerar uma extrusão desse objeto dentro da parede com 1 metro. Professor, Oi. as medidas novamente, professor, da janela. Para cima, 4,5 também, não? Pro lado 6, Certo. para baixo volta 4,5 e para fechar a geometria é a letra C e dá Enter.
Novamente vou me utilizar do comando extrude, dou Enter, Aí finalizar, professor, a chamada. beleza. Sejam bem-vindos de volta. Vou compartilhar a tela aqui para a gente acompanhar o raciocínio. Então, recapitulando, temos 4,5 metros na vertical, 6 metros aqui na horizontal, volta na vertical 4,5 e fechamos a geometria com o comando C, Enter. Novamente vou me utilizar do comando de extrusão, EXT, Enter. Seleciono o retângulo, dou Enter. E boto o cursor do mouse no sentido que eu quero gerar o sólido. Digito 1, dou Enter. Posso deletar essa polilinha inicial que só serviu para posicionar o vão da janela. Novamente venho aqui para o estilo de visualização de raio-x, só para visualizar um sólido dentro do outro. E agora eu vou subtrair um objeto do outro. Comando subtract, seleciono a parede inicial, dou Enter, seleciono o sólido que eu quero subtrair, dou Enter, e aí ele vai abrir o vão de janela. Tranquilo até agora? O meu tá deletando a janela toda. Deletando a janela toda. Como assim? Não tá abrindo o vão da janela, não? Isso, subtract não. A porta deu certo, né? Agora na janela, quando eu cliquei, tá. Some a janela toda. Tenta repetir o processo. Faz a polilinha de base, 10 metros, 4,5 na vertical. Porque possa ser que a linha inicial ela não pegou exatamente na aresta. Então ela está um pouquinho dentro da parede. Aí de fato ela não vai subtrair. Vamos
Vamos repetir para fixar. Vou colocar aqui o comando 3P, Enter. Vou aproximar o cursor do mouse aqui, ó, até aparecer o quadradinho na base da parede. Boto o cursor do mouse sobre a aresta, solto o mouse, digito 10, Enter. Cursor do mouse na vertical agora, solto o mouse, digito 4.5, Enter. E dou ESC. Nesse momento eu dou ESC. Depois vou gerar uma nova polilinha. 3P, Enter. Observa que quando eu coloco o cursor do mouse aqui, ó, sobre a face da parede, ele já indica que a polilinha tridimensional será feita no eixo horizontal e vertical, sobre a face da parede. Então eu clico aqui, boto o cursor do mouse na vertical, digito 4.5, Enter. Agora boto aqui, ó, na horizontal sobre o eixo X, digito 6, Enter. Coloco voltando na vertical aqui sobre o eixo Z, 4.5, Enter. E nesse momento eu fecho a geometria, colocando a letra C e dando Enter. Então fechei um retângulo de 4,5 por 6 na face dessa parede. Nesse momento a gente vai se utilizar agora do comando de extrusão, EXT, Enter. Clico no retângulo que eu fiz sobre a face da parede, dou Enter. Boto o cursor do mouse no sentido que eu quero gerar a extrusão. Vê só, quando eu vou fazer uma extrusão sem me preocupar muito com a medida do objeto que eu quero subtrair, eu não precisaria obrigatoriamente colocar a mesma espessura da parede. Contanto que esse objeto tenha mais do que a espessura da parede, eu vou colocar uma medida qualquer aqui, ó. Certo? Vou voltar aqui no estilo de visualização de raio-x. E vou gerar a subtração igual a gente veio fazendo. Subtract. Seleciono a parede inicial, dou Enter e seleciono o sólido que eu quero subtrair. Ele vai vazar igualmente o sólido tivesse a mesma espessura da parede. Veja se Como o senhor falou antes, professor, deve ter sido a questão das linhas mesmo, porque agora deu certo. Deu certo, né? Pronto. Isso. É só tomar cuidado com o ponto base onde a gente vai clicar, porque às vezes eu vou gerar aqui uma situação 3P, Enter. Vou clicar aqui. Aí às vezes eu não clico exatamente aqui. Vamos supor que eu clique um pouco mais acima. Então, de longe parece que eu estou sobrepondo. Mas observa a linha como saiu. Ela saiu inclinada sobre a face da base. Então, isso dá alteração no resultado da subtração ou da adição que a gente vai fazer logo mais. Vamos lá. Agora vamos fazer uma subtração um pouco mais complexa. Vamos supor que eu queira fazer um círculo vazado nessa parede aqui. Enfim, um círculo vazado nessa parede. Uma abertura circular entre a porta e a esquina da parede. Certo?
Vou voltar aqui para... Não, voltar não. Vou colocar aqui um 3DO para mudar o estilo, a linha de visualização. Porque, vê só, quando eu estou no estilo de visualização isométrica, as linhas daqui, ó, do vértice da parede, elas se sobrepõem. Então eu não consigo visualizar o que é a linha da frente, o que é a linha de trás. Por isso que tem o estilo de visualização do 3D Orbit, que ele ajuda a gente a mudar um pouco o ângulo de visualização e a gente tem uma clareza maior sobre qual face a gente vai clicar. Então, com esse ângulo daqui, eu consigo entender que esse vértice daqui é a parte interna da parede e esse vértice é a parte externa da parede. É o lado oposto. Então, essa linha daqui, ó, ela se refere à face interna da parede. Vou novamente utilizar o comando 3P, dou Enter. Vou clicar aqui, ó, na face superior da porta até tocar no perpendicular aqui de cima e gerar uma diagonal até a base da parede. Criei uma polilinha pegando aqui, ó, da parte de cima da porta até tocar no limite superior, no perpendicular, na altura da parede, e fiz uma diagonal até o pé da parede na esquina do ambiente. Foi isso que a gente fez. Beleza? Bom, aí, professor, deixa eu ver esse tipo de visualização aí que tá. Ó, o estilo de visualização que eu estou agora é o 2D Wireframe. Mas para chegar nessa clareza de qual linha eu devo clicar, eu me utilizei do 3D Orbit, que é o 3DO. Para que as linhas não se sobreponham, eu movo o estilo de visualização, o ângulo de visualização, para ficar mais claro para mim o que é face interna e o que é face externa. Que eu sei que essa linha daqui, ó, ela se refere ao alinhamento da parte de trás da parede. Já essa linha daqui, ó, onde eu estou passando o cursor do mouse, ela se refere à face interna da parede. Então foi na face interna da parede que eu criei essa polilinha tridimensional 3P, pegando aqui, ó, da aresta superior da parede até tocar no perpendicular aqui da parede e vou clicar nesse ângulozinho daqui, ó, que é o vértice interno da parede. Fiz uma diagonal sobre o restante da parede. E eu quero criar um círculo nessa face da parede aqui com 4 metros de raio. Ou seja, do ponto médio dela para a parte superior sobrou 5 metros aqui. Eu quero um raio que vá até 4 metros. Ou seja, ele vai ter um diâmetro total de 8 metros. Beleza? Conseguiram fazer essa polilinha em diagonal aqui? Sim, professor. Aí, no caso, o início dela é na parte de fora da porta, não é isso? Da linha de fora. Isso aí, pronto. É. Interna, né? Interna, isso, pronto. Isso, até tocar no perpendicular na face superior da parede. E depois até o vértice do L. Interno também. Interna, ok, pronto. Certo. Beleza. Então vamos lá. Vou fazer um círculo com o comando círculo, normalmente, aqui no chão. E vou colocar 4 metros de raio. E dou Enter.
Fizeram aí? Sim. Próximo comando que a gente vai fazer vai ser rotacionar esse círculo para que ele fique na vertical, pertencente ao eixo Z. O novo comando que a gente vai aprender agora é o 3D Rotate, que o atalho é 3DR. Dou Enter. Clico no objeto que eu quero rotacionar e dou Enter. Observa que aparece um gráfico sobre o objeto que eu quero rotacionar nos 3 eixos. Existe um eixo azul que vai rotacionar ele na horizontal. Existe um eixo vermelho que vai rotacionar ele na vertical sobre o eixo Y. E tem o eixo verde que vai rotacionar ele na vertical sobre o eixo X, que é justamente isso que a gente quer. Eu vou escolher o eixo que eu quero rotacionar esse objeto. E eu vou selecionar o eixo verde aqui, ó, e coloco o cursor do mouse para baixo. Terminando, quando chega o círculo na posição que eu quero, na vertical aqui, ó, eu vou desativar o F8 para vocês visualizarem como é que está sendo a rotação do meu objeto, da minha figura. Ativo o F8, ele vai rotacionar exatamente 90 graus. E eu clico quando chega na posição que eu quero. Vou repetir. O círculo está no eixo X e Y aqui, sobre o plano de base, né? E quero rotacionar ele para ficar na vertical. Digito 3DR, que é 3D Rotate. Seleciono o objeto que eu quero rotacionar, dou Enter. Vai aparecer 3 eixos de rotação. Eu vou escolher o eixo de rotação em que eu quero rotacionar a figura. Vai ser o eixo verde. Clico nele e boto o cursor do mouse na vertical para finalizar a rotação do meu objeto, clicando quando ficar na posição que eu quero. Quando eu clico, finaliza a rotação. Agora eu vou mover o meu círculo do centro dele para o ponto médio dessa diagonal. M Enter. Seleciono o círculo, dou Enter. Boto o cursor do mouse aqui, ó, sobre a face do círculo para destacar o centro dele. Clico no centro e agora clico no ponto médio da minha diagonal, que eu tracei inicialmente. Quando conseguirem, me sinalizem, por favor. Joia. Pode prosseguir. Está muito bom. Está fácil demais. Assim é fácil demais, professor. É verdade. Agora a gente vai se utilizar do comando de extrusão, EXT, Enter. Clico no círculo, dou Enter. Eu posso gerar uma extrusão de 1 metro ou uma medida qualquer que seja, logicamente, superior a 1 metro para poder gerar a subtração de um objeto do outro. Vou mudar aqui o estilo de visualização só para vocês verem como é que está o posicionamento do sólido dentro do ambiente que a gente está construindo. E aí vou me utilizar novamente do comando de subtração. SUB Enter. Seleciono a parede inicial, dou Enter e clico no cilindro que eu criei e dou Enter. Ele vai vazar de forma circular a geometria que a gente embutiu na parede. Depois eu posso selecionar a polilinha tridimensional que eu me utilizei para posicionar o círculo e deleto.
Geralmente, quando a gente vai gerar uma visualização tridimensional de um ambiente, a gente tem que priorizar o ângulo em que a gente vai visualizar. Ou seja, se eu quero dar destaque para os elementos que vão ficar desse lado, eu tenho que omitir a existência das outras paredes para gerar um campo de visualização parecido com o que a gente tem na visão humana. A gente teria que suprimir o teto, porque se eu colocasse um teto aqui em cima, a gente ia ver por cima da laje. A gente não ia estar vendo os elementos que tem no ambiente do piso, por exemplo. Se a gente quiser destacar alguns elementos como as luminárias, por exemplo, aí de fato a gente tem que colocar um teto aqui, fazer o detalhamento da modelagem dele e gerar um campo de visualização entre o chão e o teto. Depois a gente vai ver como a gente configura os posicionamentos de câmera para visualizar perspectivas com 2 pontos de fuga, que dê para visualizar a área de piso e de teto. Beleza? Tranquilo até agora? Podemos avançar? Vamos lá. Sim, professor. Excelente. Da mesma forma que a gente subtrai objetos, a gente também pode unir objetos ou adicionar sólidos, né, à geometria final. Sendo que a gente não deve unir sólidos que a gente vai atribuir acabamentos diferentes. Por exemplo, eu posso juntar aqui o piso com a parede. Antes disso, vamos ver como é que funciona em outros sólidos que eu vou gerar aqui. Vou fazer um retângulo qualquer. E vou gerar outro retângulo qualquer com uma área de interseção. E vou gerar uma extrusão dos dois ao mesmo tempo. Eu posso tanto subtrair um objeto do outro, como eu posso unir um sólido do outro. Eu vou gerar uma cópia desses dois sólidos que eu criei, para a gente ver a diferença entre a soma, a união dos dois objetos e a subtração deles. Vou colocar aqui Subtract, que a gente já conhece, dou Enter, vou clicar inicialmente nesse sólido aqui, dou Enter e clico no sólido que eu quero subtrair dessa geometria. Então, o sólido que eu clico primeiro é o que vai permanecer, e o que eu clico por último é o que vai ser subtraído. Se eu inverter a ordem, por exemplo, clico inicialmente nesse, dou Enter e depois clico nesse, significa que a subtração vai ser do objeto oposto. Agora vamos trabalhar com a união de sólidos. O atalho que eu clico ou que eu digito para o comando de união é Union. Digito UNI e já vai aparecer a opção do comando Union. Clico nele, seleciono todos os objetos que eu quero unir e dou Enter. Ele vai fazer parte de um sólido único. Aqui são dois sólidos separados que estão numa posição de união, mas aqui já é um sólido unido. Significa que tudo que tiver unido no sólido maciço, quando eu for para escolha dos materiais, eles vão ser atribuídos para todos os sólidos que estiverem unidos.
Então não é interessante, por exemplo, a gente unir o piso com a parede, porque geralmente a gente tem um acabamento diferente para a parede e outro acabamento para o piso. Geralmente no piso a gente escolhe um porcelanato, uma pedra, uma cerâmica, o que seja. E para a parede vai ser uma pintura, uma cor, uma textura, entre outros. Beleza? Criem essas duas situações, por favor, para exercitar o comando de união e o comando de subtração. Tá pronto, professor. Excelente. Podemos avançar? Agora sim vai chegar no comando que Vitor me pediu para repetir e para que ele pudesse anotar, certo? Diante de um sólido existente, eu vou deletar esses dois aqui porque a gente já tem um sólido unido aqui. Eu vou gerar com o comando linha, uma linha que vai pegar da face anterior do objeto até cruzar a parte posterior do objeto, com uma medida qualquer, certo? Vou gerar uma extrusão dessa linha, também com altura qualquer, contanto que transpasse o sólido inicial. EXT, Enter, clico na linha, dou Enter e passo esse plano. Ele não pode estar anterior ao objeto. Ele tem que transpassar a altura do objeto. E aí a gente vai conhecer um novo comando chamado Slice, que o atalho é SL. Comando Slice, o atalho SL. Dou Enter. Clico no sólido que vai permanecer. Dou Enter. E aqui ele me dá algumas opções. Tem Planar Object, Surface, que é superfície, Eixos Z e Visualizações, certo? Quando a gente tem um objeto plano, uma superfície ou os próprios eixos X e Y, eles servem para cortar o objeto também. Mas não é tão fácil de trabalhar, porque você tem que georreferenciar o objeto. Então é melhor você traçar uma linha onde você quer cortar e gerar uma extrusão, gerando uma superfície do objeto. Então ele pergunta qual é o objeto que você quer usar como objeto cortante. Você seleciona a opção superfície, que é Surface, e clica na superfície. Eu clico no objeto. Eu clico na extrusão da linha que a gente criou e dou Enter. Finalizou o comando. Eu posso deletar a extrusão da linha e posso deletar a parte do objeto que eu quero cortar. Essa extrusão ou esse corte, ele pode ser em diagonal, pode ser em qualquer sentido. Eu vou voltar aqui à geometria inicial do sólido e vou mudar a linha base para a gente gerar um corte, por exemplo, de forma inclinada, em diagonal. Vou voltar aqui do estilo de visualização em 2D Wireframe e vou gerar uma linha, comando linha, pegando aqui ó, desse vértice para esse vértice, dessa esquina para a esquina do objeto.
vou gerar uma extrusão dessa linha, transpassando o objeto. E vou novamente utilizar o comando slice, SL Enter, seleciono o objeto que vai permanecer, dou Enter, seleciono a opção superfície e clico na superfície que vai servir como faca e dou Enter. E deleto as partes que eu quero omitir do objeto. Beleza? Fácil, né? Calma aí, professor. Tô calmo. Vamos salvando o arquivo, que o arquivo está ficando pesado. Eita aí, professor, esse comando aí de novo, o meu tá meio engaixado aqui. Pronto, vou voltar aqui. Pronto, vê só. Inicialmente, eu vou fazer uma linha na base desse sólido, pegando desse vértice para o vértice posterior. Comando linha, vou clicar aqui, ó, desse vértice. Lembrando que é importante clicar quando aparecer um OSNAP, tipo endpoint, ou que é a extremidade do objeto. Evita clicar quando tiver perpendicular, alguma coisa assim. Quando tiver endpoint, pode clicar, que a gente sabe que é um ponto exato. Clico nesse ponto e vou clicar também no endpoint na diagonal oposta. Então fiz uma diagonal simulando qual vai ser o objeto cortante desse sólido, ou a superfície que vai fatiar esse sólido. Então vou colocar aqui EXT Enter e vou gerar uma extrusão nessa linha. Logicamente que ela tem que passar da altura do sólido inicial. Vou mudar aqui o estilo de visualização só para facilitar a compreensão da gente. Então, o que a gente fez foi isso. A gente traçou um plano que vai servir de faca para o sólido. Eu vou subtrair essa fatia triangular aqui, ó, esse prisma triangular. Vou me utilizar do comando slice, que é o comando faca. SL Enter. Seleciono o objeto que eu quero que permaneça. É o que vai ficar no final. Dou Enter. E seleciono o objeto que eu quero que sirva como faca, que é a superfície. Eu vou selecionar aqui, ó, Surface. Ou eu posso colocar a letra S. S Enter. E seleciono a superfície que eu quero utilizar como objeto cortante. Quando eu clico, o objeto já é fatiado. Para finalizar o comando, eu dou Enter. Então eu tenho o objeto que foi cortado, o objeto que eu quero que permaneça e a superfície que eu utilizei como objeto cortante. E é só eu deletar o que eu não quero. Clicando assim fica fácil, professor. Agora sim, professor. Agora Tá sim. certo. Vê só, gente, eu vou parar por aqui o assunto de hoje, porque senão vai ficar uma quantidade grande de informação para uma aula, e aí a gente vai aprimorando, gerando sólidos um pouco mais complexos à medida que a gente for conhecendo comandos novos. Senão vai ficar muita carga de informação e a gente precisa de um tempinho para digerir.
Isso daí. Então, os Beleza, comandos professor. que a gente viu hoje é que nós temos uma polilinha inicial que serve para gerar uma extrusão. Nós temos uma polilinha tridimensional que a gente chama de 3P, onde a gente gera segmentos nos 3 eixos, no eixo X, no eixo Y e no eixo Z, que geralmente a gente utiliza essa polilinha para posicionar outros sólidos, outras figuras geométricas na face de objetos que a gente vai unir ou subtrair um objeto. E sobre a face desses objetos a gente consegue gerar a posição de polilinhas precisas para que a gente gere a subtração de vãos de porta, vãos de janela, entre outros, certo? A gente também aprendeu o comando de subtração de sólidos e de união de sólidos. E por fim, a gente se utilizou de uma linha base para gerar uma superfície para a gente utilizar um comando slice, que é o comando de faca, onde a gente corta um objeto se utilizando de uma superfície. Então, hoje vimos polilinha tridimensional, comando extrude, subtração, união e slice. Nas próximas aulas a gente vê os comandos um pouco mais elaborados para modelagem dos ambientes. Lembrando que a gente tem que buscar blocos ou objetos de bibliotecas que já tenham disponíveis no mercado, por exemplo, dos objetos que a gente vai se utilizar para a representação do projeto que a gente quer. Por exemplo, se a gente vai apresentar um projeto elétrico para melhorar a visualização do cliente, a gente vai buscar blocos de infraestrutura elétrica. Mas se o foco da gente é mostrar como o ambiente vai ficar depois de pronto, a gente tem que se aprimorar em decorar o ambiente, né? A gente vai ter que colocar um sofá, colocar objetos de decoração como vaso, abajur, almofadas, para ilustrar como o ambiente vai ficar depois de pronto. E aí a gente vai gerar os detalhes de gesso, os detalhes de iluminação, onde a gente vai colocar as sombras, as luminárias acesas, para a gente simular como é que esse ambiente vai ficar iluminado, entre outros. Então, se o foco da gente é representar infraestrutura elétrica, a gente vai buscar os blocos de infraestrutura elétrica. Agora, se você quer simular como o ambiente vai ficar depois de pronto, você tem que se aprofundar um pouco mais e montar um conjunto de objetos que simulem a decoração daquele ambiente. Beleza, gente? Beleza, professor. Por hoje é só. Ô, professor, Sim. então, voltando um pouco no outro projeto que a gente finalizou. As áreas externas, assim, pronto, frontal e lateral, fora a área de serviço. A iluminação, ela é calculada em cima da área, Isso. mas tem que ser, eu sei que tem que ser o mínimo daquilo ali, mas se for uma área grande, tem que comportar todo o lux em cima dos lumen para escolher o watts dentro de toda essa área, de toda a área ser iluminada. pelo mínimo que a norma exige, não é isso? Isso. Então, assim, se for para é porque existem os elementos normativos, pelo que a norma exige sobre luminotécnica, que seria para o balizamento, para você se deslocar no ambiente, eu tenho que ter no mínimo 150 lumens. Sim. Sendo que, com a qualidade e o desenvolvimento tecnológico das luminárias que a gente tem hoje, a gente tem grandes quantidades de lumens em pouca potência. Todo o desenvolvimento de tecnologia de iluminação, ele está focando nesse sentido.
ter uma maior quantidade de iluminação com pouco consumo de potência. Sim. Então, cada vez mais estão sendo lançados no mercado luminárias mais eficientes. Então, a gente pode se utilizar normalmente, assim, tranquilamente, uma base de 80 lumens, 90 lumens, 100 lumens, que esse ambiente vai ficar muito bem iluminado. Certo, certo. Beleza. Aí o perímetro a gente usa para as tomadas somente. Exato. Pronto, eu vou. Porque a gente está fazendo já os cálculos, sabe? Aham. Quer dizer, eu estou fazendo já os cálculos da área iluminada. Aí quando eu me deparei com a área de 20, de 30 metros, aí ficou 30 metros quadrados, ficou um pouco fora. Aí eu vou calcular toda essa área para ver a quantidade e basear dentro de uma tabela, né, Exato. de carga de iluminação. Exato. O princípio é esse. Beleza, professor. Beleza. Beleza. A gente tá quebrando a cabeça aqui, porque quando tá pegado na mão é uma coisa, mas quando solta, aí o negócio fica complicado. Mas é assim mesmo, é assim mesmo. Até ter autonomia de ter segurança e principalmente, Eudes, quando vocês começarem a executar esses serviços baseado no projeto que vocês fizeram, e vocês é o que a gente chama de APO, que é análise pós-ocupação. Você fazer a vistoria do ambiente depois da execução, baseado naquilo que você projetou. Então, existem algumas percepções que a gente tem e alguns equipamentos que a gente utiliza, como o próprio luxímetro. Sim. Existem medições de lux que a gente faz em loco, que é maior do que o próprio equipamento promete. Então, o equipamento promete que vai ter 900 lumens e quando chega no local tem 1350. Então, isso não é muito preciso. Essas informações técnicas que eles passam nessas tabelas de referência ou de equivalência, vocês vão começar a ter uma percepção de fato quando começar a executar os projetos de vocês. Professor, só mais uma questão aqui. Tem uma coisa, a gente trabalha em cima de 2.200 watts para um disjuntor de 10 amperes, no caso, iluminação, né? Mas se eu tiver mais do que isso, a gente está utilizando o circuito 1 para iluminação e provavelmente o 2 para a partir de tomada, né? De circuito de tomadas. Mas se a minha iluminação, digamos assim, der chegar aí uns 2.500. Certo. Aí você vai ter 2 circuitos de iluminação também. Aí a nomenclatura, eu uso o quê? 1 e 2, aí de tomada a partir de 3, ou tem algum... Exato. O 1 e 2, eles vão ser sempre... Os primeiros circuitos, eles vão ser sempre relacionados à iluminação. Então vai ser 1 e 2 iluminação, 1, 2 e 3, quantos forem. Se você tiver uma carga de potência muito elevada para a iluminação de um imóvel, você vai dividir de acordo com os circuitos que forem necessários. Depois disso é que vem tomadas de uso geral, também quantos circuitos forem necessários, e por fim as tomadas de uso específico. Certo, porque eu estou perguntando assim por causa das letras que a gente usou no primeiro projeto dos cômodos, né? Sim. Chegou no final, já tinha encerrado a última letra, a gente começou com linha, né? Isso. A linha e tal, pensei que para ver se tinha alguma coisa relacionada a isso, mas não. Os primeiros circuitos vão ser sempre de iluminação e os demais para tomada. Aí, Perfeito. beleza, professor, valeu mesmo. Beleza. Valeu. Uma boa noite a todos e até quarta-feira. Boa noite, professor. Boa noite, Adelmo. Até quarta. Boa noite, Vitor. Valeu. Boa noite, Adelmo.